E, claro, a principal articulação é para fazer de Sérgio Moro candidato à presidência da República como o nome da terceira via. Então, na mesa, ou à mesa, à frente do ex-juiz Sérgio Moro, tem o seguinte cenário, João: candidatura presidencial, candidatura a senador por São Paulo ou por algum outro estado, candidatura a senador pelo Paraná, candidatura ao governo do Paraná. Tudo isso à mesa. E aí o ex-juiz vai decidir se entra na vida eleitoral ou se volta para Nova York e renova o contrato com a consultoria que ele trabalha na cidade norte-americana, onde é muito bem remunerado e tem uma vida absolutamente tranquila. Então ele vai ter que decidir que tipo de vida ele quer. Se quer a vida lá nos Estados Unidos, uma vida confortável, ou se ele vai se meter nesse mundo maluco da eleição. Tudo bem, João? Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Obrigado mais uma vez. Decisão difícil, né? Guardadas as devidas proporções, eu já passei por essa decisão também de sair da vida tranquila e calma para participar de uma eleição. Não é uma decisão fácil. Se a gente pudesse opinar, né, pela vida pessoal, com certeza vai ser mais tranquilo ele ficar em Nova York. Mas também para resgatar a imagem que ele construiu e para ele poder explicar para a população que hoje em dia está um pouco confuso em relação às decisões, né, do STF, em relação às decisões do ex-presidente Lula. Eu acho que ele deveria ter mais essa ambição de poder defender a sua própria imagem, né, e o trabalho que a Lava Jato fez, que foi um trabalho importantíssimo, que revolucionou a história do país, que nos deixou estarrecidos com uma série de situações, e que ele fez um grande trabalho, é um grande brasileiro, né? E é uma pessoa do bem. Então, eu acho que ele deveria, sim, enfrentar esse desafio, e é uma esperança, né? É uma terceira via que pode se consolidar de maneira bem forte e evidente, né? E acho que se ele for para ser candidato, tem que ser candidato a presidente da República, porque aí ele vai ter a caneta na mão, vai ter o executivo, ele vai poder fazer a diferença, né? Como senador, eu acho pouco provável que ele tenha um ambiente, porque metade dos senadores que vão estar lá foram investigados por ele, muitas vezes culpados. Já imaginou o Sérgio Moro no mesmo lado do Renan Calheiros? Não tem nem cabimento, né? Eu imagino que ele deveria ir, e se fosse, eu acho que candidato a presidente seria para ele o melhor caminho. Bom, ele tem então essa possibilidade de disputar a presidência, tem essa questão de uma candidatura ao Senado, evidentemente, e, embora remota, a chance de disputar o governo do Paraná. Seria, até agora, Ratinho Júnior não tem nenhum adversário com nome lançado capaz de fazer frente. Não há nenhum nome capaz de fazer frente eleitoral a Ratinho Júnior. Nem estou falando aqui se o governo do Ratinho é bom ou ruim, não é nada disso. Estou dizendo dos nomes apresentados até agora, os nomes não fazem frente eleitoral ao Ratinho, porque os nomes são nomes pequenos ou de pessoas que já estão, inclusive, aposentadas, como é o caso do Requião. Então, dizer que o Requião é o candidato para ganhar do Ratinho, a gente sabe que não é. Já o nome de Sérgio Moro passa a ser um nome possível de criar um enfrentamento muito pesado às pretensões eleitorais do Ratinho Júnior. Se eu acho que o Moro vai ser candidato, acho que não. Mas é um nome e é uma chance no tabuleiro. O que você pensa disso, João? Sem dúvida. O Moro ele tem viabilidade eleitoral em qualquer pleito que ele for disputar, né? E acho que aqui no Paraná, realmente o atual governador é franco favorito por ser o nome mais em evidência, por ter uma trajetória política muito boa e por estar fazendo um bom governo, né? Eu acredito sim que ele está fazendo um bom governo e é o candidato natural à reeleição e com grandes chances de vitória. Claro que se o Sérgio Moro vier a ser candidato a governador, que eu também não acredito, ele ia ter viabilidade eleitoral sim, e ia transformar a eleição numa eleição acirrada e disputada. Aí a gente não tem certeza de quem que iria ganhar, mas com certeza. Mas eu volto a dizer que a minha opinião é que ele deveria ser candidato a presidente. Agora, você estava falando agora sobre o episódio do Bolsonaro na Globo, né? Sem a gente entrar em nenhuma discussão muito acirrada sobre isso, mas a Miriam Leitão, ela é uma pessoa que tem um histórico que ter participado da Revolução, né? Como ela foi presa, né? E eu lembro, eu li o livro, dois livros da Miriam Leitão.
Não concordo com muitos posicionamentos dela, acho que ela tem um viés muito diferente do que eu penso em relação à administração pública, diminuição do tamanho do Estado, mas ela é uma pessoa que tem uma história interessante, ela tem muita ojeriza e raiva do Bolsonaro, porque ela teve um trauma muito grande, e ela conta no livro as maneiras como ela foi submetida e torturada. Ela foi, só para os ouvintes que estão aí nos assistindo, nos ouvindo e nos assistindo, ela foi colocada numa sala fechada, isso era comum na época da ditadura, onde ela, inclusive, se não me lembro, ela estava grávida. A pessoa fica nua na sala fechada e colocam uma cobra, uma sucuri dentro da sala, apagam todas as luzes e deixam a pessoa fechada. Quer dizer, não tem como uma pessoa dessa não ter trauma e ter muito medo de golpe militar, etc. Não se justifica uma série de atitudes, mas ali realmente era uma situação que muito provavelmente ela estava fragilizada, né? E o Bolsonaro, como hábil que é e espirituoso, criou essa questão da psicografia, que realmente foi muito ruim aquela participação. Agora, essa forma de tortura, isso é de uma crueldade e de uma desumanidade absolutamente incrível, né? Você pega uma mulher grávida, tira a roupa, põe numa sala, apaga a luz e larga uma cobra dentro. Isso, olha, não há o que justifique uma atuação desse jeito, né? Então, não há qualquer discurso que possa dizer que isso está certo. A tortura, ela é um comportamento abjeto. É importante dizer que a tortura, ela é vedada pela legislação brasileira em toda e qualquer circunstância. Não pode ser usada, inclusive, em momentos de guerra para obtenção de informação, por exemplo. A tortura, ela é vedada por inteiro no Estado brasileiro. Muito por conta do que vivenciamos e vivemos aí durante períodos, não a ditadura militar apenas, mas outros regimes autoritários que ocorreram na história do Brasil. No Estado Novo teve tortura também, e torturas muito cruéis contra aqueles que pensavam diferente do regime. Então a Miriam Leitão tem toda a razão de protestar e de reclamar pelo que ela passou, e ela está certa. Mas no embate político que nós temos hoje, a Miriam Leitão largou o jornalismo e passou a militar, né? Sim. E aí esse ponto é que eu não gosto da Miriam Leitão. Ela não é mais jornalista. Hoje ela é um militante contra o governo, né? E não, isso não tem sentido nenhum, não faz uma análise objetiva e concreta. Ela saia do jornalismo e se cria um partido e vai participar do processo eleitoral. E isso é uma coisa que tem que deixar muito claro. Autoritarismo não funciona para nenhum lado. A gente vê que o autoritarismo comunista, por exemplo, da Rússia e da China é absolutamente muito evidente o que eles fazem lá de tortura e coisas que não tem cabimento. Então, autoritarismo para ambos os lados. E eu concordo com você. A gente se solidariza, é horrível, mas a pessoa também não pode agora a qualquer preço, a qualquer custo, porque tem participação na mídia, tentar influenciar, e nada que o governo faça é bom por ter tido esse trauma. Ela que absorva isso e vá se transformar numa militante ativa. Eu concordo plenamente com você. Porque se é para militar, não tem problema nenhum. Daí larga a imprensa e vai militar, né? Porque hoje o que ela está fazendo é militância, não é jornalismo. Não tem independência. É incapaz de dizer, olha, isso o governo acertou. Não, o governo nunca acertou aos olhos da Miriam Leitão. Isso não é jornalismo. É evidente que o Bolsonaro acerta em muitas coisas e erra em outras. Então, se você enxerga só os méritos do Bolsonaro, não é jornalismo, é militância. Se você enxerga só o que está errado, é militância, não é jornalismo. Ninguém é 100% do tempo maravilhoso e ninguém é 100% do tempo ruim, quando você tem uma caneta de governante. O governo impõe decisões que são decisões, por vezes, antipáticas, né, João? São necessárias, né? Pois é. Mas agora você veja como a gente, semana passada, estava falando sobre a questão dos adolescentes, né, da vacinação. Você veja que em uma semana mudou já tudo novamente. E aquilo que a gente estava falando e que eu disse, que é o que estava acontecendo. Diminuíram, ou estavam tentando impedir a vacinação de adolescentes porque estava se faltando vacina, é isso. Agora já voltaram atrás, o Ministério da Saúde já voltou atrás. Aqui em Curitiba, já logo, quando a gente conversou, o prefeito deu uma declaração que ia seguir a orientação da Anvisa de vacinação, o governo do estado. Quer dizer, para que criar toda essa confusão? Era só dizer a verdade. E o problema do poder público, dos que estão lá, é que eles querem maquiar a verdade para não afetar a opinião pública. Mas é o contrário. Se for falar a verdade ou admitir erro, todo mundo erra, todo mundo tem que voltar atrás, e é isso que a gente tem que fazer, é isso que eles devem fazer para que a gente sempre fique mais tranquilo e que o país
pare de pensar em briga e volte a crescer, né? A gente precisa disso, essa disputa, essa briga, essa confusão só está atrasando a nossa vida, atrapalhando a economia, diminuindo a geração de emprego e renda e oportunidade para todo mundo. Sem dúvida. São 7h41. Você está ligado aqui no Jornal da Mercosul. Eu estou conversando com o doutor João Guilherme. Sexta-feira sempre é o dia do nosso bate-papo. O que você achou da cornetinha que o Bolsonaro largou para o ministro da Saúde, o Queiroga? E aí, vai ficar aí, esperar o protocolo Mandetta ou vai tomar alguma coisinha antes? Eu estava até conversando com o Pietro quando eu cheguei. O Bolsonaro, ele é espirituoso, né? Ele tem uma capacidade de envolver as pessoas. Provavelmente ele deve ser uma pessoa afável entre as pessoas que estão lá. E é esse tipo de comportamento que levou a ser eleito. Mas ele passa do ponto em algumas vezes, né? E esse tipo de brincadeira com o Queiroga eu acho absolutamente sadia. Todo mundo sabe que ele é favorável à utilização do tratamento precoce, e o Queiroga como médico, como responsável que é, ele está indicando aquilo que tem comprovação científica e a vacina. Ele tirou um sarrinho do Queiroga porque ele não aguentou, né? Vai seguir o protocolo Mandetta, é muito bom, né? Mas ó, é importante a gente lembrar que isso não quer dizer que a vacina não funciona, porque já vi um monte de bobagem. Aí, ó, tá vendo? Tomou vacina e pegou Covid. É normal, pode acontecer. A pessoa que toma vacina pode pegar Covid novamente, mas ela diminui muito a chance de morrer. É diferente, gente. Não é que quem toma vacina não pega Covid, mas diminui muito a chance de morrer. Eu vou contar a história da minha família essa semana. A minha sobrinha voltou para a aula normal, acabou que teve uma menina na sala dela que está contaminada, tem 6 anos. Ela foi para casa, passou para a mãe, para o vô e para a avó. Todos pegaram Covid, mas estão bem, sem sintomas graves, porque todos estão vacinados. Então, se não tivessem vacinados, estariam muito pior. Então, a vacina, ela impede a pessoa, diminui muito a chance de morrer. E é por isso que tem que vacinar adolescente e crianças quando for possível, porque senão esse ciclo nunca vai acabar e essa transmissibilidade não vai diminuir. Por isso que é importante vacinar todo mundo. Quem tiver oportunidade de vacina, os adolescentes vão se vacinar, não só pela sua proteção pessoal, mas proteção coletiva. E vou dizer o óbvio aqui, né? Tem que aplicar a segunda dose. Tem gente que esquece ou não tá nem aí para a segunda dose. A segunda dose é que fecha o esquema vacinal, né, João? Só fecha em 15 dias depois da segunda dose. E uma coisa, e uma característica importante que a gente não pode, que teve toda essa... Eu, como médico, gostaria de falar nesse assunto um pouco, rapidamente, porque a gente também não tem todos os dados para poder fazer uma posição muito clara, dessa questão da imposição em relação ao tratamento, né? A gente está vendo agora essas descobertas aí da empresa Prevent Senior, etc. Isso aí é horroroso, né? Se confirmar que era obrigatório a utilização, etc. Mas também é horroroso o outro lado agora querer quebra de sigilo e relação médico-paciente, que a família afirme se tal tinha doença ou não tinha. Isso não existe no Código de Ética Médica. O segredo médico-paciente, o relacionamento que ele tem é entre o médico e o paciente. Isso não pode ser revelado. Então, há de se tomar muito cuidado, tanto de um lado quanto do outro. Nós temos que preservar o relacionamento médico-paciente, a ética médica e o sigilo. A gente não pode agora começar a colocar na mídia ou colocar coisa, morreu disso, morreu daquilo. Não, isso não existe. Isso é proibido, você sabe no direito que isso é uma coisa que a gente não pode fazer. Então tem que se tomar cuidado, tem que se investigar, mas tem que se preservar o direito do paciente e dos seus familiares. Sem dúvida, né? E não pode usar um caso concreto a fim de violar algo que é uma garantia não apenas do médico, porque a gente pode olhar para esse caso com uma garantia do médico, isso é uma garantia do paciente. Mais importante que claro, isso, do paciente. De que ele tenha sigilo quanto ao seu tratamento, e a escolha é dele, inclusive, né? A questão de levantar um prontuário médico. Então, digamos, o Denian está internado num hospital lá. Não, qualquer pessoa, me dá aqui o prontuário do Denian. Não, senhor. Isso não existe. Não existe. Mas o Denian pode pedir o seu prontuário? Ele pode. Ou familiar em caso de impossibilidade do sujeito. Ele pode, né? Mas um terceiro não, né, João? Não, lógico que não. Por isso que tem que tomar um pouco de cuidado. Dar acesso ao prontuário. Gente, espera aí, que acesso ao prontuário? Isso não pode. O prontuário é do médico e do paciente, principalmente do paciente. O paciente, isso é uma coisa importante até para o ouvinte para esclarecer. Você quando vai a uma consulta médica ou vai a um exame, etc., muitas vezes o paciente fala, não, eu deixei o exame estar com o médico, etc. Tal. E o exame, o resultado, as imagens, o exame de laboratório é do paciente, não é do médico.
Então, o paciente pode ter acesso a essas informações sempre que necessário, e inclusive ao prontuário, mas ele tem que solicitar, obviamente, senão o médico não tem como saber. Agora, essas investigações, elas devem ser feitas, e se aconteceu esse abuso, como está parecendo que aconteceu, que realmente é uma coisa que não tem sentido, não tem nexo, deve ser investigado, mas tem que se preservar as pessoas que estavam lá e que talvez não queiram uma exposição. Claro, a justiça pode autorizar a quebra da informação, mas aí tem que correr em segredo de justiça, não pode publicar, tem toda uma questão de proteção ao direito do paciente e ao direito do médico, que na sua atuação profissional dessa maneira atuou. É muito importante a gente dizer que não existe o jogo do vale tudo. Não existe vale tudo. Existe a lei. Eu insisto muito disso aqui. Existe a lei, o parâmetro é a lei. E se nós, a pretexto de querermos criminalizar A, B, C, D ou E, começarmos passa o trator, a gente vai ocasionar uma afronta ao que diz a Constituição e a gente promoverá injustiça e o país diminui de tamanho. É muito boa a tua observação, João. Não dá para ser de qualquer jeito, né? Não pode. E a gente tem que tomar bastante cuidado, inclusive antes de fazer julgamento sobre colegas, etc. Tal, a gente tem que analisar a circunstância, né? E o momento que a gente estava da pandemia. Porque estávamos ainda naquele momento de horror com poucas informações. E, vamos lá, hoje em dia, depois de tanto tempo, a gente já tem bastante evidência do que funciona e do que não funciona. Mas naquela época, no desespero, estava sendo muito comum algumas medidas para tentar salvar alguém ou para tentar o paciente que estava mal, familiar, etc. Tal. Então, a gente também não pode julgar pensando no que tem hoje de informação, se naquela época era diferente. Mas, claro, criar um protocolo, enfiar a goela abaixo, fazer a adulteração de prontuário, não dizer que estava participando de um estudo é totalmente equivocado e não pode ser feito nunca, né? Eu vou soltar aqui, o João tem que sair daqui a pouquinho, mas eu vou soltar aqui porque eu quero ouvir o comentário do João sobre essa briga que aconteceu ontem na CPI da Covid. O senador Jorginho, que é de Santa Catarina, se envolveu numa treta, digamos assim, com o relator da CPI, o Renan Calheiros. E a gente tem esse áudio aqui, e a gente vai soltar agora. Você deve ter visto nas suas redes sociais, mas se você não viu, preste atenção agora e sobe o som aqui, Rafa, para a gente ouvir aqui no estúdio. Manda ver. É por isso que tem, e a pesquisa de ontem revela, aumentada a cada dia a percepção de que o governo é um governo corrupto. E as dificuldades Senador Renan, não foi o presidente que escolheu, foi os picareta que tentaram vender. Não grite, eu não dei a palavra ao senador Jorginho, ele não pode me interromper, não grite. O senhor não pode estar falando isso do presidente, o senhor não tem envergadura para falar isso. Vossa Excelência não pode me interromper. Presidente, ele não pode me interromper. Que isso? Ele não pode me interromper. Eu posso interromper, o senhor não está falando a verdade. Eu não permito que o senhor me interrompa. Quem é o senhor para defender o senhor presidente da República quando o senhor quiser. Não, moço. Na hora em que eu falo, não. Não foi ele que escolheu esses picareta. Quando eu acabar, Vossa Excelência pode falar, mas durante o momento em que eu falo, não aceita interrupção. Não aceita, mas eu falo do mesmo jeito. Tu está aceitando ou não? Mas eu não aceito. Vai pros quintos, então. Vá Vossa Excelência com o seu presidente. E com o Luciano Hang. O senhor não vai lavar a boca para lavar do Luciano, para falar do Luciano. Vá Vossa Excelência com o seu presidente e com o Luciano Hang. Um empresário decente. Senhor presidente. Um homem honrado. Vai lavar sua boca, vai. Vai lavar a tua, vagabundo. E vagabundo é tu, ladrão. Vai lavar picareta. Tua, vagabundo. Senhor presidente, ladrão, picareta com o Brasil conhece. Você provocar. Você é um ladrão, picareta. Ladrão, picareta é você. Ladrão, picareta é você. É tu. Ladrão, picareta é você. Viu? Ladrão, picareta é você. Duas coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro é o nível do debate na Câmara Alta da República. Tem gente de alto nível, médio nível, baixo nível e topeira nível. É o que a gente está, no nível da toperice. Mas sabe o que me chamou a atenção, João? A inércia do presidente da CPI. O Aziz, ele em nenhum momento ligou o microfone, ele deixou o pau torar e ele ficou quieto, só olhando. Que beleza, né? Então é o seguinte, vá para o quinto, vagabundo é você, picareta e ladrão e você que é picareta. E assim foi, o Jorginho Melo, ele é senador pelo estado de Santa Catarina e aliado do Luciano Hang. E o Renan Calheiros a gente conhece, né? Na verdade é um circo, né?
É um circo. E assim, e na verdade eu acho que eles fazem por querer também um pouco. Eu acho que o Aziz deve ficar quieto e falar assim, não, deixa o pau torar, porque aí amanhã vai sair na mídia, aí vai ser aquela confusão. É isso que ele gosta. E na verdade quem preside a CPI é o Renan, né? Que tem uma ascensão muito grande e tá toda hora aparecendo, etc. Mas é uma vergonha a gente pensar numa comissão parlamentar de inquérito com o Renan Calheiros sendo uma peça importante. O Renan Calheiros não deveria estar aposentado se não for preso em Alagoas. Ele não deveria nem ser senador nunca mais, pelo amor de Deus, gente. O que nós estamos falando? Então, eu não conheço a história do Jorginho, do senador de Santa Catarina, não sei qual que é a posição dele, não o acompanho, mas só de ouvir o Renan Calheiros falar, eu já tenho plena convicção de que o Jorginho, pelo menos metade da verdade, ele tá falando ali quando tá xingando o Renan Calheiros. O Jorginho Melo, que é um senador, assim, inexpressivo dentro desse cenário geral do Senado, mas ele virou ídolo ontem de pelo menos metade do Brasil, né? Com certeza. Pelo fato dele ter dito umas verdades na cara do Renan Calheiros. Com certeza. Agora, o Luciano Hang foi convocado para a CPI. Por isso que o Renan Calheiros está falando do Luciano Hang. Sim. Nada é de graça, né? Claro. O Luciano Hang foi convocado para estar na CPI, vai estar na CPI nos próximos dias, e por isso que ele está cutucando. E aí o Jorginho Melo reagiu. Ontem estava rolando no Twitter a seguinte frase: tenha um amigo que te defenda como o Jorginho defende o Luciano Hang. Daniel, você, por favor, se algum dia você precisar, você me defenda que nem o Jorginho, então. É isso aí. João, muito obrigado pela tua presença. Eu sei que você tem uma cirurgia agora, né? Vou operar agora, tenho cirurgia. Então vai lá, boa cirurgia. Dia, bom final de semana a todos, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, até sexta que vem. Tchau, obrigado. O João Guilherme está todas as sextas-feiras conosco aqui no Jornal da Mercosul.